Olá, eu sou Luiz Spinelli e nesse vídeo eu vou abordar a norma regulamentadora número 5, que trata da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, a CIPA. Em outubro do ano passado, foi publicado no Diário Oficial da União uma portaria do Ministério do Trabalho e Previdência, de número 422, datado do dia 7 de outubro, que autoriza a nova redação da SNR. Ou seja, nós temos um novo texto que nos traz várias mudanças com relação à versão anterior, e entre elas, eu vou destacar, na verdade, o meu foco vai ser o item desse novo texto que trata de treinamento. Então, eu quero conversar com vocês sobre as mudanças, os novos requisitos para o treinamento dos membros da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Ok? Eu não sei se vocês sabem, mas não são todas as empresas que são obrigadas por lei a constituir uma CIPA. Mas muitas são. Muitas têm que constituir e manter uma CIPA por uma exigência legal. Agora, independentemente de ser ou não uma exigência, pense bem, seria um desperdício uma empresa não usar dos seus colaboradores, dos seus empregados, nesse processo de melhoria das condições de segurança. Já que são eles que conhecem muito das tarefas, dos processos de produção, das ferramentas, das máquinas. Né? Então, é evidente que eles têm muito ao que contribuir com esse processo. Mas também fica claro que eles, para poderem dar uma contribuição mais efetiva, mais eficiente, eles precisam receber alguma orientação, informações técnicas sobre questões de segurança do trabalho. Eles precisam aprimorar a visão crítica com relação a questões de segurança. E aí que entra a necessidade de treinamento. E é por isso que isso é um dos requisitos, uma das exigências da NR5, que está sendo tratada nesse vídeo. Para vocês entenderem como foi a escolha do tema desse vídeo, ele faz parte de uma coleção que vai envolver o patrocínio de empresas. E aí, ao contactar os potenciais patrocinadores, ou conversando com as empresas que já tinham confirmado o patrocínio, eu sugeri que, de comum acordo, nós definíssemos quais conteúdos, quais temas nós abordaríamos nesses vídeos. A primeira empresa que eu contactei para apresentar a ideia foi o Instituto Santa Catarina. E foi também o primeiro a topar participar dessa iniciativa, ok? O Instituto Santa Catarina é uma escola. Então, é uma empresa de prestação de serviços que existe para oferecer cursos na nossa área, a área de segurança, de saúde e segurança do trabalho. E aí eles oferecem cursos presenciais, cursos semipresenciais, cursos online. E aí, conversando com o diretor do Instituto Santa Catarina, eu perguntei a ele, né, dentro da experiência, da vivência dele de mercado, o que ele percebia de necessidade nesse momento. O que nós podemos abordar aqui no canal que fosse útil para o mercado nesse instante? E para ele foi muito fácil responder. Como ele trabalha com os cursos de formação de membros de CIPA, né, em atendimento à NR5, ele falou que ele percebeu que tem muitos profissionais ainda no mercado que estão perdidos com relação às alterações, que ainda não entenderam de forma clara quais são as mudanças feitas nesse novo texto. E eu gostei da ideia. Falou, isso a gente pode fazer. Isso a gente pode produzir um conteúdo didático que ajude esses profissionais que ainda se encontram aí perdidos com relação ao assunto a entenderem melhor, então, quais foram as mudanças, neste caso aqui, como eu já falei, especificamente sobre o treinamento de membros da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Tudo bem? E aí surgiu, então, a iniciativa de fazer esse vídeo. Eu sugiro que você prestigie esse patrocinador, né? Que você use o link que eu coloquei aqui na descrição do vídeo, aqui embaixo, para acessar a página do Instituto Santa Catarina e conhecer os cursos que eles oferecem, né? Seja na modalidade que você precisar, ok? Vai lá então e dá uma conferida. Vamos para o primeiro item? Um profissional que
que precisa se preparar para atender a NR5, a norma de CIPA, precisa ter bem claro uma coisa: existe uma vinculação de normas. Então não basta apenas estudar a NR5. Mesmo tratando, nesse momento, só de treinamento, vamos entender. Você recorrendo lá ao texto da NR5, você vai encontrar o item 5.7, cujo título é treinamento. E aí ele vai te oferecer todos os requisitos mínimos para que um curso seja considerado válido na formação de um membro de CIPA. Só que ele não tem todas as informações que a gente precisa. Então, de forma complementar a esses requisitos da norma de CIPA, a gente vai ter que buscar a NR1, que é a norma regulamentadora que trata das disposições gerais. Lá na NR1, você vai encontrar o item 1.7, que é o item sobre capacitação e treinamento em segurança e saúde no trabalho. Também na NR1, você vai encontrar um anexo, o anexo 2, que vai nos oferecer as diretrizes e os requisitos mínimos para a utilização da modalidade de ensino à distância. Voltando para a NR5, para os itens lá de treinamento, a gente vai perceber que alguns desses itens são condicionados ao perfil da empresa que vai criar ou manter a CIPA, aquela que vai ter que dar treinamento para os membros da CIPA. O que precisa saber para você se encaixar ali naqueles requisitos é qual é o perfil jurídico, ou melhor, qual é o porte da empresa, se é uma MEI, se é uma microempresa, pequena empresa, empresa de grande porte, e principalmente o grau de risco que é atribuído para a atividade econômica dessa empresa que vai fazer o treinamento. Bom, onde é que a gente vai buscar essa classificação de grau de risco? Nós vamos precisar recorrer a uma outra norma, que é a norma regulamentadora que trata do SESMIT, que é a NR4. Então, lá na NR4, você vai encontrar o quadro 1, e esse quadro vai nos oferecer uma lista de atividades econômicas informando o grau de risco para cada uma delas. Então, é ali que eu vou definir como é que se enquadra, qual é a classificação da empresa a qual está organizando e vai executar o treinamento de formação de membros da CIPA. Ok? Então, aqui eu estou simplificando, tá? Não quer dizer que o estudo, a preparação se resuma nisso, mas basicamente, quem estiver se preparando para atender a NR5 com relação a treinamento, ele precisa ler, além da NR5, também a NR1 e a NR4. Do texto da norma regulamentadora número 5, como eu já havia mencionado, você vai encontrar lá o item 5.7, que trata de treinamento, e vai nos oferecer os requisitos mínimos para que um curso seja considerado válido na formação de membros de CIPA. Dentro desses itens, nós vamos encontrar lá o item 5.7.2, que vai determinar qual é o conteúdo mínimo desse curso. E olha que a palavra mínimo aparece de novo. A ideia por trás deste requisitos mínimos, conteúdo mínimo, é permitir que as empresas façam a adequação desse curso às suas realidades e necessidades. Então, assim, no mundo ideal, como toda empresa deveria fazer, o que é? É planejar esse treinamento. Então, com base nas suas realidades, com base nas suas necessidades, determinar qual é o conteúdo que ela precisa para poder atender de forma eficiente, de forma plena, a formação desses membros de CIPA. Ok? Nesse subitem, 5.7.2, que trata do conteúdo, você tem ali uma lista de 7 temas. E são colocados de forma genérica. O que eu quero dizer com isso, assim, você não tem ali uma composição de assuntos que devem formar aquele tema. Mais uma vez, a intenção dessa generalidade é permitir que uma empresa consiga se adaptar às suas necessidades e às suas realidades. Com relação a mudanças, o que nós tivemos entre a versão antiga da norma e o texto novo é a exclusão de um item e a inserção de outro. Então, a obrigatoriedade que existia no texto anterior de se abordar o assunto AIDS
deixa de ser obrigatório. Ele não está mais constando aí naquele conteúdo mínimo. Tá? É óbvio que a AIDS continua sendo um assunto importante, né? Mas não tem a mesma relevância que já teve no passado. Okay? E, de novo, lembra que eu falei? Nós estamos falando de conteúdo mínimo. Se uma empresa entender, né, que ela deve sim manter uma abordagem, manter informações a respeito de AIDS, ela tem esse direito. Então, a AIDS apenas deixa de ser obrigatório. E aí foi inserido um novo item, em que se exige que seja oferecido para o aluno de CIPA noções sobre a inclusão de pessoas com deficiência ou reabilitadas. Então, essa foi as duas mudanças que aconteceram neste tópico que fala do conteúdo mínimo do curso. O texto da NR5, ele traz a possibilidade do reaproveitamento de treinamentos. Então, o que o texto diz é que um curso ministrado há menos de 2 anos pode ser reaproveitado pelo membro de uma CIPA. Mas para a gente entender como é que isso funciona na prática, acho que vale lembrar que a participação das pessoas na CIPA de uma empresa ela é diferente, dependendo se está representando o empregador ou se está representando os empregados. Com relação ao representante do empregador, não há um limite de participação. Né? Isso significa que todo ano o empregador pode renovar a indicação daquela pessoa, tá? Sem limites para isso. Isso é diferente para os representantes dos empregados, que eles só podem se envolver na Comissão Interna de Prevenção de Acidentes através de um processo de eleição. Então eles se candidatam e, se eleitos, eles vão então assumir a gestão da CIPA durante o mandato de 1 ano. Okay? A NR5 ela permite que ele se reeleja. Então, se ele desejar, ele pode se candidatar novamente e, se reeleito, ele participa então de uma segunda gestão. Certo? Então, durante 2 anos seguidos, ele pode fazer parte da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Muito bem. Só que a mesma NR5 ela impõe uma limitação. Ele não pode ter uma segunda reeleição. Ele não pode se candidatar para uma terceira gestão. Ele é obrigado a se afastar por pelo menos 1 ano para então poder participar novamente do processo de eleição para a formação da CIPA. Ok? Muito bem. Bom, então significa que algum trabalhador que foi eleito para a CIPA, né, nesse primeiro ano ele vai ter que fazer o curso de membro de CIPA, né, seguindo lá os requisitos da NR5. Muito bem. Caso ele queira se candidatar novamente para uma segunda gestão e ele for reeleito, então ele não precisa refazer o curso, porque o curso que ele fez no anterior ainda é válido. E assim, não tem como ele reaproveitar mais uma vez, porque aí no terceiro ano ele não pode, essa limitação, ele não vai estar mais na CIPA, pelo menos não como representante dos empregados, certo? E mesmo que ele tivesse uma terceira gestão, ainda teria uma dificuldade aí que teria que ser administrada. E assim, o reaproveitamento ele está limitado a cursos que foram realizados há menos de 2 anos. Tudo bem? Muito bem. Com relação a esse reaproveitamento, é um outro item em que você tem que recorrer a outra norma para poder se inteirar melhor, né, de como é que isso funciona, né, quais são os limites do que você pode e o que você não pode fazer. Essa norma é a NR1, a norma regulamentadora que trata das disposições gerais. Aquele item que eu já mencionei, que é o 1.7, que trata da capacitação e treinamento em saúde e de segurança no trabalho, ele tem não mas é uma série de subitens que vão só abordar o aproveitamento de partes de treinamentos ou de treinamentos dentro de uma mesma organização, de organizações diferentes. Certo? Então tem que recorrer à NR1 para entender de fato como é que você pode usufruir deste item, que é o reaproveitamento de treinamento. Ok? Eu tive uma dúvida, e aí eu discuti ela com algumas pessoas, me preparando aqui para a produção desse vídeo. Assim, bom, nós estamos num momento de transição, então nós agora estamos com um texto novo, né, com alguns requisitos novos nessa nova versão da NR5. Com relação ao conteúdo, ele é quase o mesmo, mas ele não é exatamente o mesmo. Como eu falei, você teve a exclusão de um item, inserção de outro, etc. e tal. Se a gente for recorrer lá ao que diz a NR1,
você pode até reaproveitar um treinamento passado e apenas fazer uma adaptação, uma complementação dele. Né? Então, teoricamente, se a gente basear no que está na NR1, né, eu conseguiria aproveitar um curso de CIPA que foi feito o ano passado para os membros que foram eleitos para esse ano. Só que eu teria que programar, planejar e realizar algum treinamento complementar, né, de adaptação para a nova versão. Mas isso é inconveniente em fazer isso. Que é o seguinte, se eu fizer isso, a validade desse treinamento vai ser lá da certificação do curso inicial. Então não é que se eu fizer isso agora, quer dizer, fizer um pequeno curso só de adaptação, que agora eu tenho aí mais um prazo de quase 2 anos. Não tenho. O que vai estar valendo é o curso que foi feito no ano passado. Significa que o ano que vem eu sou obrigado a refazê-lo. Então isso é um inconveniente. Então, discutindo essa questão com algumas pessoas, a maioria decidiu o seguinte: olha, com relação à orientação, o entendimento agora, neste ano, faça o treinamento. Mesmo que parte dos membros da CIPA, ou todos eles tenham feito o curso ano passado, faça o treinamento esse ano. Assim você está adequando esse treinamento à nova versão da NR5, ok? A partir daqui, então, para o futuro, aí você passa a usufruir desse benefício do reaproveitamento do treinamento. Uma mudança importante que teve com esse novo texto da NR5 foi a carga horária do treinamento. Porque na versão anterior era simples, era 20 horas. Então a carga horária mínima exigida para um curso ser considerado válido era 20 horas. E não é mais assim. Lembra que eu cheguei a comentar que alguns requisitos desse novo texto, né, dessa nova versão da norma, eles estavam condicionados ao perfil da empresa? Então, se é uma MEI, se é uma micro, pequena empresa, empresa de grande porte, né, e principalmente o grau de risco atribuído à atividade econômica da empresa que precisa dar o treinamento. Então, é só conhecendo essas características que a gente vai conseguir definir algumas coisas importantes do treinamento que vai ser aplicado. E já que é importante, eu proponho o seguinte: vamos fazer um exercício agora. Vamos lá na NR4, no quadro 1 da NR4, e vamos identificar duas empresas, duas atividades econômicas distintas para encontrar qual é o grau de risco delas. Vamos imaginar, de forma hipotética, né, que nós estamos aqui buscando a atividade econômica e o grau de risco de uma empresa cuja atividade é fabricar roupas profissionais. Então, ela atende o mercado industrial. Certo? Aí eu vou lá no quadro 1 da NR4, certo? Vou procurar nessa lista, encontro aqui um grupo formado pela confecção de artigos do vestuário e acessórios, e dentro dele eu encontro aqui o item que eu estou procurando, que é o Código de Atividade Econômica 14.13-4, que é a confecção de roupas profissionais. E eu descubro que essa atividade econômica está classificada com grau de risco 2. Ainda de forma hipotética, vamos dizer que nós estamos pesquisando então o perfil de uma outra empresa para o treinamento de CIPA. Nesse caso, nós estamos falando de uma empresa que fabrica cimento. Então eu vou lá de novo no quadro 1 da NR4, certo? Encontro lá um grupo que está classificado como fabricação de produtos de minerais não metálicos, né? Vou aqui percorrendo a lista e encontro um subgrupo que fala sobre a fabricação de cimento, né? Que a gente localiza aqui como 23.2. E aí, fazendo parte desse subgrupo, aí eu encontro exatamente o que eu quero, que é a fabricação de cimento, sob o Código de Atividade Econômica 23.20-6, e que tem o grau de risco designado como 4. Agora que nós sabemos qual é o grau de risco da empresa para a qual nós estamos planejando o treinamento, agora a gente vai recorrer lá ao texto da NR5 e vamos ver então qual é a carga horária mínima exigida para a empresa daquele perfil. Então, se for uma empresa que esteja classificada com grau de risco 1, a carga horária mínima
com esse novo texto da NR5, passa a ser de 8 horas. Se for uma empresa classificada com grau de risco 2, a carga horária mínima é de 12 horas. Se for uma empresa com grau de risco 3, a carga horária mínima é de 16 horas. E se for uma empresa de grau de risco 4, aí a carga horária mínima vai ser de 20 horas. Algo que se consolidou nas novas versões das normas regulamentadoras foi a possibilidade de usar do ensino à distância como uma modalidade. É fato que essa modalidade de ensino ela vinha se consolidando ao longo dos anos. Então não é uma novidade, já há anos você tinha a cada ano mais opções de treinamentos, de cursos que você podia fazer por meios eletrônicos, usando a internet, aulas gravadas que você pode assistir por computador, certo? Então isso aqui já era uma realidade, que num futuro próximo, já sabíamos disso, boa parte ou muitos treinamentos seriam feitos dessa forma. Aí veio a pandemia, e aí todos nós tivemos que nos adaptar. Então a questão dos meios eletrônicos para reuniões, para trabalho, para treinamento, para cursos, passou a ser uma necessidade. Não era uma questão de opção. Era a maneira de a gente continuar tocando a nossa vida profissional. Então, esse método de ensino, o ensino na modalidade à distância, é algo que veio para ficar. E é importante que isso hoje seja contemplado nas normas regulamentadoras, nas normas de segurança do trabalho. Okay? Isso não é diferente para a NR5. Então, de fato, ela prevê, ela permite que um curso de formação de membros de CIPA possa ser feito com a modalidade à distância. Porém, há ali no texto da NR5 algumas exigências sobre cargas horárias mínimas para aulas presenciais, condicionado ao grau de risco da empresa. Então, o texto diz o seguinte: para as empresas de grau de risco 1, o curso pode ser integralmente à distância. Não quer dizer que tem que ser. Pode ser integralmente feito na modalidade à distância. Ok? Para as empresas de grau de risco 2, aí há a exigência de ter uma carga horária mínima de 4 horas de aulas presenciais. Para as empresas de grau 3 e 4, grau de risco 3 e 4, a exigência é que o curso ofereça, no mínimo, 8 horas de aulas presenciais. Algo importante que aconteceu com essas mudanças, e que vieram com o novo texto da NR5, foi isentar os membros do SESMID da empresa, que sejam qualificados em segurança do trabalho, da obrigatoriedade de participar do curso. Porque, de fato mesmo, um curso que vai ter no máximo, dependendo do grau de risco da empresa, no máximo 20 horas. O que é que esse profissional vai conseguir aprender em 20 horas que ele não aprendeu ao longo de 1 ano e meio, 2 anos no seu curso técnico ou de especialização em engenharia? Não é? Então, de fato, assim, não era uma coisa clara no passado, essa questão. Era uma coisa controversa. Faz, não faz. Agora está claro. Então, o profissional qualificado em segurança do trabalho que pertença ao SESMID da empresa, ele está desobrigado a fazer o curso de CIPA. Para aqueles que acompanham aqui o canal, que já tiveram a paciência, o interesse de assistir todos esses poucos vídeos que eu disponibilizei aqui no canal, depois de 10 anos, é uma vergonha, Mas enfim, depois de 10 anos ter tão poucos vídeos disponibilizados aqui. Mas para aqueles que tiveram interesse e paciência de me acompanhar, perceberam que eu não sou do tipo que fica pedindo like, que fica pedindo para que se inscrevam no canal ou coisa do gênero. Então talvez o que seja mais apropriado pedir a vocês, principalmente nessa nova fase, em que aqui a gente começa uma coleção de vídeos que tem a participação de empresas como patrocinadoras, que é de prestigiar esses patrocinadores. Acessa lá o site deles, vai conhecer os seus serviços, os seus produtos. Isso pode ajudar muito a fazer com que o patrocinador se sinta recompensado por ter feito o investimento e viabilizado e garantido lá a produção de um vídeo sobre um tema que seja útil para vocês. Bom, eu espero que este vídeo aqui
tenha cumprido com o objetivo dele, que é oferecer conteúdo que seja útil, e principalmente de uma forma didática, né, que seja fácil de compreender, que faça alguma diferença para quem precisa se inteirar desses assuntos. Tudo bem? Então, eu agradeço a sua audiência e espero que a gente se veja aí no próximo vídeo.